podem começar no Twitter a sugerir que frase poderia estar na camisa do Pedro. Coloque aqui, hashtag SBT Esporte, um monte de coisa. Poderia estar o quê, Vene Casagrande? O que poderia estar escrito naquela camisa? Ó, não sei o que poderia estar escrito na camisa, mas eu peguei aqui o GPS do Pedro, ó. Vai lá no gol. Mas eu, se eu fosse o Pedro, eu botaria assim, ó, meu GPS, ó. Quem corre a bola, eu faço a gol. Não. Me vende agora, dirigente. 15 milhões de interrogação. Ai, cara, mas estava escrito Jesus é o suficiente, tá? Mas você pode dizer o que poderia estar escrito na camisa do Pedro. O Pedrosa trouxe aqui no off nosso, né? Achei engraçado que os jogadores do Flamengo foram correndo pra tentar. Assim que o Pedro tira a camisa, que ele faz o gol, a galera meio que assim, cadê? Vamos ver o que ele tá falando. Aí tem o Juninho tá do lado dele, o Juninho começa a rir, porque ele já tava na curiosidade, entendeu? Se fosse o Romário da vida, era outra frase. Inclusive o Adriano posta uma foto, porque o Adriano tem a clássica, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, sim, né? Exatamente. E ele publica. Agora falando desse jogo, que jogo meu feio. medo era ele meter uma do Viseu. Lembra essa do Viseu? Não pode fazer eu não aqui. Posso fazer aqui. Ele levanta aquele dedo. Rodolfo. É esse. Imagina se ele mete essa. Ai, gente, para, por favor. Aí até o árbitro acaba o jogo. Ô, Vene Casagrande, jogo feio, hein? Jogo feio. E assim, há um problema crônico de efetividade na finalização. Tirando o Cruzeiro, né, gente? Que aqui tá uma máquina aquele time. Eu não tô aguentando mais o Cruzeiro. Tirando o Cruzeiro, tá uma coisa meio crônica no futebol brasileiro, o Vene Casagrande. Ai, muita posse de bola. Mas pra quê se tu não chuta no gol, se não faz gol, Vene? Inclusive, o próprio Cruzeiro é um bom exemplo, né? Que é um time que não costuma ter a maior posse de bola nos jogos. E mesmo assim consegue fazer muitos gols. E ontem o Flamengo, concordo com você, não só o Flamengo, o Fluminense também. Fizeram um jogo muito abaixo do que eu imaginava que fosse ser. Sobretudo o Flamengo, porque a gente espera muito mais do Flamengo por conta do elenco que tem, até mesmo por conta do estilo de jogo, posse de bola. Só que a posse de bola também não estava significando nada na partida de ontem. Foi um jogo extremamente chato de assistir. A grande verdade é essa. Mas eu vou me apegar ao lado positivo. A gente pôde ver novamente um Alan jogando uma boa partida, e isso é muito importante, sobretudo que estamos falando de uma posição que o Flamengo tem desfalques, né, por conta do Pulgar. Inclusive, ontem o Felipe Luiz, ele deu uma declaração na entrevista coletiva dizendo que o Pulgar corre risco de nem jogar mais esse ano, segundo o Felipe Luiz. E tem a saída do Gerson também, então é um lado positivo, o Alan. Tem também o lado positivo de um Alan Cian entrando como titular na vaga do Gonzalo Plata, indo bem na minha concepção. Então, assim, de maneira geral, não foi uma boa partida do Flamengo. Mas clássico não se joga, clássico se vence. Inclusive, o Flamengo entrou em campo sabendo do resultado do Cruzeiro, aumentando a pressão em cima de uma vitória. O Flamengo tinha que vencer esse jogo por todo o contexto que o Flamengo vem vivendo nos últimos dias. Crise nos bastidores, a gente brincou aqui, Pedro, Felipe Luiz. Então o Flamengo precisava vencer esse jogo. Muito mais importante do que apresentar um bom futebol era conquistar os 3 pontos diante de um time que, querendo ou não, vinha com moral, né? Depois do sucesso que teve na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Flamengo e o Fluminense fizeram uma partida muito abaixo. Para ser mais justo, de repente o resultado do empate poderia ser mais correto para esse jogo. Mas não existe injustiça no futebol. O Pedro entrou e, como bem disse aí a Alcilene Brito, no bom VT dela, foi um roteiro de cinema. Um roteiro que a gente até brincou aqui nos bastidores que poderia acontecer, e aconteceu. Por quê? Você falou, só o futebol permite esse tipo de situação. Só o futebol permite isso. Então, acho que esse gol põe um ponto final nessa crise nos bastidores. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso. E que agora o Flamengo saia vencendo. Porque a ausência do Pedro, o Flamengo perde. Então, ele voltando agora, treinando bem, como disse o próprio Felipe Luiz, é um reforço caseiro para o treinador. Intenso ou não, ele sabe fazer gol, Lucas Pedrosa. Agora, hashtag SBT Esportivo, pedimos para vocês falarem o que poderia estar na camisa do Pedro. Tava, Jesus é o suficiente. Gol do Pedro Sinistro. Gol do Pedro Sinistro. GPS. Que é, o que é a sigla GPS? É gol do Pedro Sinistro. Tá aí, o Fernando Melo mandou. Vamos escutar a sonora do Felipe Luiz, um dos trechos da entrevista coletiva que, como de costume, ele deu após essa partida, e ele elogiou o Pedro. Cadê?
É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Eu gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz. Ô, Lucas Pedrosa, vamos lá, Lucas Pedrosa. Vamos. O futebol é isso aí, né? Ele falou, encerrou a polêmica. Encerrou não. Que a gente vai falar mais umas meia hora disso aqui, ô Pedrosa. Você tá rindo, Vene Casagrande? Por quê? O Felipe tem essa coisa do futebol europeu e exigir intensidade. Vene trouxe a informação já tem alguns meses aqui que o Felipe, em algum momento, evitava colocar o Arrascaeta com o Pedro por essa questão. Inclusive, ele entrou no lugar do Arrascaeta. Ontem, mais uma vez, quando entrando no lugar do Arrascaeta, como a gente viu sendo praticamente a temporada inteira, poucas vezes os dois estão juntos ao mesmo tempo na partida, né? Então a gente entende que ele também já falou, não quero que fique chutando, você já deu o olhar do futebol moderno, é porque perde a posse, você pode criar um contra-ataque, mas o futebol raiz pede um camisa 9 igual o Pedro, o Lucas Pedrosa. Um cara que tem faro de gol, o cara que sabe o caminho do gol, que às vezes não tá nem jogando bem, não tá nem marcando ninguém, mas ele vai botar a bola na rede, Lucas Pedrosa. O futebol é uma loucura, né? Ontem, quando saiu o gol do Pedro, eu até coloquei lá no Twitter, eu falei, cara, é o reflexo da vida. Primeiro, o Pedro sai grande dessa situação, mas quem sai maior ainda pra mim é o Felipe Luiz, tá? Porque as pessoas podem falar, e tá vendo aí, Felipe Luiz? Não. No momento que ele agiu da forma que ele agiu corretamente. Ele tirou um jogador que não estava se dedicando nos treinamentos para que ele pudesse se recuperar, deu um puxão de orelha, que eu até comentei aqui, que um pai daria num filho, e o filho conseguiu corresponder. Porque o Pedro, naquele momento, a partir do momento que ele foi antiprofissional, independentemente do motivo que ele tinha para fazer isso, ele estava desrespeitando a camisa do Flamengo. Quando ele novamente volta a respeitar a camisa do Flamengo, volta a treinar como todo mundo sabe que ele deveria treinar, o talento dele aparece. E quando ocorreu o episódio, eu até falei aqui, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda no treinamento, eu suaria até minha última gota de suor e tentaria novamente jogar com a camisa do Flamengo para que ele não saísse manchado, para que ele não saísse daqui do Flamengo manchando um pouco da história dele. E foi isso que ele fez. Então, assim, todo mundo na vida, em algum momento, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, passa por momentos ruins. Passa por momentos em que você se abate, passa por momentos em que você se pergunta se é aquilo mesmo que você deveria fazer, se você estava certo, se você está se sentindo bem. Isso é normal, a gente acaba baqueando porque nós somos seres humanos. O Pedro teve esse momento de baque, ele admite isso inclusive na entrevista, diz e reconhece que ele não deveria ter sido abatido, principalmente pela notícia que foi vazada, mas consegue dar a volta por cima. Então, quando eu digo que o futebol para mim é o reflexo da vida, é porque nós somos assim também, seres humanos, capazes de errar e se recuperar, capazes de errar e reconhecer o que a gente teria que fazer para poder melhorar. E o Pedro conseguiu fazer isso muito bem, e ele decide um jogo que estava bem ruim. Ele decide um jogo que era um jogo de equilibrado no nível para baixo, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense entra com 3 zagueiros, o Fluminense não deixa o Flamengo jogar e também não joga. Tanto é que o primeiro só teve uma defesa de goleiro no primeiro tempo, que foi o Rossi com 40 e tantos minutos. O primeiro tempo foi horroroso, tá? Horroroso porque se espera de um Fla-Flu. Foi muito feio. Foi vergonhoso. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo já volta melhor e domina as ações. E o Fluminense não soube responder a isso. O Renato ele entra com uma formação defensiva, bem diferente do primeiro jogo que ele voltou aí contra o Cruzeiro, e aí no segundo tempo ele começa a fazer umas mexidas que acabam fazendo o Flamengo também subir de rendimento. O Felipe Luiz também é muito inteligente, quando ele tira o Cebolinha, que ele até defende ali, é um jogador que não conseguiu render de novo, e é um Flamengo que consegue melhorar um pouquinho. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo vem pro lado esquerdo e ele produz também do lado esquerdo, apesar de ficar torto, e o Pedro é esse cara. Então, numa bola aérea, para decidir um jogo ruim, acontece o desvio do Léo Ortiz, que já tinha desviado algumas bolas ali, mas não tinha ninguém para poder completar como tinha o Pedro. Então o Flamengo consegue essa decisão muito importante. Acho que mais importante do que o desempenho foi o resultado de você não deixar o Cruzeiro descolar. Se você chega a 28 e o Cruzeiro está com 33, cara, o negócio começar a ficar complicado. Então, assim, para o Flamengo foi ótimo esse resultado, para o Fluminense muito ruim. A resposta que o Fluminense dá após o Mundial é muito ruim para o seu torcedor. Jogou pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, aí conseguiu recuperar um pouco esse ímpeto no segundo e poderia ter diminuído o placar, mas o Cruzeiro foi merecedor da vitória, e contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que o jogo do Fluminense ontem foi muito abaixo do esperado. Reflexo do Arias? Pode ser, mas é um Fluminense que vai ter que se reinventar na temporada.
para que você possa novamente continuar sonhando com coisas grandes. E ele já sabia que ia fazer gol, porque preparou a camisa do Jesus é o suficiente, botou por baixo da camisa dele. Não é, Vene? Claro. Ele preparou porque ele já imaginava, ele sabe do potencial dele. Agora, outras surpresas ontem aconteceram, inclusive no aquecimento. O Plata sentiu, a escolha foi o Wallace Ian, o Wesley, por uma questão aí de negociação, também não foi para esse jogo, e aí o retoque do Felipe Luiz foi colocar o Varela e o Léo ali, o Léo Pereira, do lado esquerdo. Para você vai funcionar assim se o Wesley sair mesmo, ou Vene Casagrande? Olha, Fernandinho, eu acho que o Vinha ele tá começando a pegar ritmo de jogo, né? Inclusive jogou naquele amistoso sub-20 na sexta-feira. É um jogador que a gente conhece o potencial dele, óbvio, tá voltando de 2 lesões extremamente graves. Eu não acredito que ele irá manter o Léo Pereira na lateral esquerda. Até porque a situação do Wesley é uma situação indefinida. Ainda não está certo que ele será vendido. Ele não entrou em campo ontem porque o Felipe Luiz explicou pelo lado mental do jogador, porque entendeu que o jogador não estava 100% focado, e ele, por ter sido jogador, disse que entende totalmente o Wesley está se sentindo assim. Agora, o meu ponto é o seguinte: por que o jogador estava no banco de reservas? Se você não tem cabeça para jogar, por que ele fica à disposição? Fala, nação rubro-negra. A diretoria do Flamengo segue agindo nos bastidores e está muito próxima de anunciar mais um nome de peso para o elenco. Trata-se de Saúl Ñíguez, experiente meio-campista espanhol de 30 anos, com passagens marcantes pelo Atlético de Madrid. Segundo informações divulgadas pelo renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador já tem acordo verbal com o rubro-negro e deve assinar contrato válido por 3 temporadas. Saúl é um velho conhecido do técnico Felipe Luiz e também de Jorginho, com quem atuou em solo europeu. O jogador estava emprestado ao Sevilla na última temporada, mas pertence ao Atlético, onde é tratado como um verdadeiro ídolo por tudo o que construiu sob o comando de Diego Simeone. A negociação com o Flamengo avança de forma acelerada após a reviravolta envolvendo o Trabzonspor, da Turquia. O atleta tinha tudo pronto para embarcar rumo ao futebol turco, mas decidiu mudar os planos em cima da hora. Nesta segunda-feira, ele usou as redes sociais para se pronunciar oficialmente, explicando que questões pessoais influenciaram diretamente sua escolha de desistir da mudança para o leste europeu. Essa decisão abriu caminho para que o Flamengo entrasse forte na jogada e agora se aproxime de concluir mais um reforço internacional de peso para o meio de campo. A chegada de Saúl Ñíguez pode representar um salto de qualidade importante para o setor de criação e marcação do time carioca, que já conta com peças importantes, mas busca uma rotação de alto nível para encarar as fases decisivas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Saúl, inclusive, já demonstrou entusiasmo com o projeto apresentado pelo clube e fontes próximas ao jogador indicam que ele vê a ida ao futebol brasileiro como uma nova etapa desafiadora na carreira, com grandes possibilidades de brigar por títulos. Internamente, o nome de Saúl é tratado como reforço de impacto, com potencial de empolgar a torcida e elevar ainda mais o nível técnico do elenco. Agora, o que falta são apenas os trâmites finais para o anúncio oficial. Assim, o rubro-negro encaminha uma das contratações mais surpreendentes da temporada, mirando alto para manter-se como protagonista no cenário nacional e continental.